Gente, eu venho hoje para falar de um assunto que está sendo muito debatido aí na internet, que é, os vídeos estão com o nome de O Lado Sombrio do Exu, alguma coisa assim de Lado Sombrio do Exu, eu não sei bem ao certo porque eu não vi nenhum dos vídeos, mas eu dei uma olhada por cima assim, tem muito vídeo, tem muita gente debatendo sobre isso. E as pessoas perguntaram qual a minha opinião. Gente, eu não olhei nenhum dos vídeos. Não olhei porque eu disse, bom, se eu vou fazer algum vídeo a esse respeito, eu não posso assistir. Ou eu assisto a todos os vídeos que foram postados sobre esse assunto, ou eu não assisto nenhum. Porque se eu assistir um ou dois, eu vou terminar falando baseado naquilo que eu assisti. Então eu poderia estar cometendo alguma injustiça igualmente. Então, para que eu não cometa nenhuma injustiça, eu resolvi falar da minha experiência, daquilo que eu tenho como experiência. Eu sempre digo, eu me dedico à espiritualidade há mais de 35 anos. E ao estudo da espiritualidade há mais de 40. Porque antes mesmo de eu entrar no seminário, eu já lia muito sobre o assunto. Eu já tinha essa tendência a estudo dessa área. Em 1972, o Brasil recebe a primeira revista dedicada a esse tipo de assunto, a assuntos ambientais, a parapsicologia, a ufologia, a espiritualidade, que foi a editora 3, que lança no Brasil em 1972 a revista Planeta. E desde 1977 eu leio essa revista. Hoje não leio mais. Mas em 1977 eu já comecei a ler essas revistas. Então eu estudo a espiritualidade há mais de 40 anos. Mas esses mais de 40 anos não servem para dizer que alguém que começou a estudar ou participar de religião há um ano, que a minha experiência seja mais valiosa do que a dessas pessoas. Não. Nestes meus 35 anos de experiência, talvez eu não tenha tido uma experiência que uma pessoa que está há 1 ano ou 2 anos dentro da religião tenha tido. Então a minha opinião sobre um determinado assunto não tem mais valor ou menos do que a opinião de uma outra pessoa. Todos têm as suas experiências e todos estão postando as suas experiências, postando as suas opiniões. Não é o primeiro canal de vídeo que eu tenho, gente. Eu tinha um canal de vídeo logo que o YouTube apareceu. Eu montei um canal de vídeo, não recordo o ano que foi isso, mas onde eu falava praticamente só de Umbanda, contava a história da Umbanda, fiz homenagens a algumas pessoas como o Alexandre Comino, fazia e faz um trabalho sobre Umbanda, falava muito sobre Exu, sobre Quimbanda. Nessa época eu fiz contato, na verdade ele fez contato comigo, o mestre Rubens Saraceni, porque eu postei um vídeo a respeito de Exu e disse que quem quisesse conhecer um pouco sobre esse assunto deveria ler alguns livros do mestre Rubens, mas que não lesse todos. Por quê? Porque eu concordava com alguma coisa do que o Rubens escrevia, não concordava com tudo. 20 dias depois disso, o Rubens entrou em contato comigo. Nunca vou esquecer o e-mail dele, é Colégio de Umbanda, Escola de Umbanda, Colégio de Umbanda, se não me engano. Entrou em contato comigo, me agradecendo, mas ao mesmo tempo me perguntando por que eu disse que o que eu não concordava, quais os livros deles que eu não concordava. Eu disse, olha, Rubens, a gente conversava muito por MSN nessa época. Eu digo, não é que eu não concorde, talvez, isso eu tinha deixado muito claro no vídeo. Eu digo, olha, talvez o Rubens Saraceni esteja certo e eu errado.
mas eu posso estar certo e ele errado. Isso só o tempo vai nos dizer, ou talvez nós nunca saibamos quem de nós dois está certo. Por quê? Porque ele vivenciou algumas experiências e eu vivenciei outras. Então eu conversava com o Rubens e dizia, olha Rubens, certas coisas que tu escreve nos teus livros, eu não concordo que seja passado desta forma. Eu acho que tem coisas que as pessoas não estão prontas para escutar essa verdade. E o Rubens dizia que não. Ele dizia, não, tem que botar, tem que contar, tem que mostrar como é para as pessoas. Eu digo, mas acontece que as pessoas não estão prontas para muitas das coisas que tu escreve. Acho que foram 2 ou 3 anos depois desse nosso contato, ele veio a falecer. Aí eu consegui entender por que ele tinha essa ânsia de passar esse conhecimento todo. Nós divergíamos em muitas questões na questão Exu. Mas em uma delas, nós não divergimos. Em momento algum, a gente disse, eu acho que não. Isso nós tínhamos convicção, os dois, tanto ele quanto eu, pregávamos a mesma coisa. Que Exu não é uma tipificação de uma entidade espiritual. Não é. Exu é um grau de iluminação, é um degrau na escada. Não existe um espírito Exu. Esse espírito é um Exu, vai ser Exu sempre porque ele é Exu. Não. É um degrau na escada. Ele é um grau de iluminação. Nós não considerávamos como um tipo de entidade espiritual. Considerávamos que uma entidade espiritual estaria naquele degrau, naquele patamar. E é isso que está sendo debatido hoje. E talvez as pessoas não consigam enxergar isso. É isso que se debate hoje. Por quê? Porque, vamos colocar aí, 60% do que se trata por Exu hoje não tem a iluminação necessária para ser considerado um Exu. Esta é a visão que eu tenho, é a visão que o Rubens também tinha. O Rubens chegou a dividir alguns Exu, Exu coroado, Exu isso, Exu aquilo, eu não sei, não lembro mais. Por quê? Porque como se tratava e se trata até hoje várias entidades como sendo Exu, acho que a melhor forma de eu explicar isso é citar alguns exemplos. Porque tentando explicar dessa forma eu não vou conseguir passar para ninguém. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês de Exu. Ou eu contei uma agora num áudio que eu coloquei, sobre uma pessoa que não tinha crença e foi consultar com o Exu, que era o meu Exu, que era o de Tranca-Rua. Talvez as pessoas não tenham entendido aquilo, porque talvez eu não tenha explicado. O Exu não fez nenhuma mágica, o Exu não mudou a vida daquele rapaz que estava na frente dele. Não, o Exu só disse para ele que o problema estava resolvido, porque o Exu tinha a visão de saber que aquilo que ele foi procurar ali já havia sido resolvido. Não que o Exu resolveu ali. Não, o Exu deu um passe dele lá, sei lá o que fez uma limpeza, coisa e tal, nele lá, uma coisa simples, deu um passe, e disse para ele que o teu problema está resolvido, mas não pelo que ele fez naquele momento. O Exu apenas deu a informação que ele tinha. Entendeu? Mas o Exu pode prejudicar alguém? Pode. Pode. De várias formas. De várias formas. Primeiro, o que é que tu considera um Exu? Será que aquela entidade que anda contigo realmente é um Exu? Já tem o grau de iluminação para ser considerado um Exu? Já está dentro da lei? Ou ele ainda busca iluminação para chegar ao grau para poder ser chamado realmente de Exu? É muito difícil explicar isso. Por isso os exemplos. Eu vou citar um exemplo para vocês vou contar a história de uma cigana.
se apresentava como uma cigana de Oriente, mas também trabalhava na linha de Exu. A médium era uma coisa do outro mundo de tão bonita, mulher. As sessões, para vocês terem uma ideia, de que alguém pode dizer, mas não tem como enganar. Eu vou dizer para vocês onde eram feitas as sessões e quem é aquelas pessoas que estavam. Tá? Para vocês verem o nível de conhecimento dessas pessoas que estavam lá e foram enganadas. E eu junto, todos. As sessões aconteciam em Porto Alegre, no edifício Antônio de la Pieve, no escritório de um advogado, grau 33 da maçonaria, místico, extremamente místico ele era. Estudava, eu era bem jovem, estudava muito a respeito disso. Eu devia ter ali naquela época uns 20 e poucos anos, acho que uns 23, 24 anos. No escritório do Carlos Gomes, um cara que chegou a ser candidato à presidência da República, pra você ter uma ideia. E ali se juntavam muitas pessoas que estudavam religião. Foi ali que aconteceu, até eu acho que eu devo ter colocado um vídeo já na internet, foi ali que aconteceu uma das reuniões mais extraordinárias que eu tive notícia. Um cigano, que o médium, que era do seu Luiz, recebia um cigano chamado Dom Giovanni. E o Dom Giovanni, o cigano, disse que tinha uma entidade que trabalhava junto com ele, que tinha sido um dos fundadores da maçonaria. Imagina, ali só tinha bode. Todo mundo se interessou, quer saber, né? Esse cara está inventando história. Fizeram uma reunião que oficialmente nunca aconteceu e levaram essa entidade. E a entidade respondeu tudo. Tudo. Respondeu a professores de histórias, respondeu a mestres da maçonaria, tudo, ele sabia tudo. E o médium era nem pedreiro não era, ele era um servente de obra. Ele não tinha o conhecimento para mentir para alguém. Não. Ali estava realmente uma entidade de muita luz e de muito conhecimento. Mas mesmo essa entidade de muita luz e muito conhecimento não falou em momento algum que esta cigana não era o que dizia ser. Não. Este cigano, Dom Giovanni, foi o que disse a mim, na época, que eu seria um bruxo. Que eu não entendi bem na época isso. Mas eu escrevi muito sobre ele. Escrevi muito, fiz alguns vídeos sobre ele, inclusive. E aconteciam ali reuniões, sessões espíritas, aonde esta cigana atendia. E ela atendia e ajudou muita gente. Muita gente procurava ela. Mas ela terminou prejudicando a matéria. Por quê? Porque ela ainda estava muito ligada às coisas materiais. Ela ainda estava evoluindo. Ela trabalhava muito bem, sabia trabalhar, mas ainda estava apegada às coisas materiais e por isso prejudicou, terminou com o casamento da médium. Para que vocês tenham uma ideia do que ao ponto que esta cigana chegou, esse espírito chegou, que ela incorporava na médium à noite, quando ela estava dormindo, e transava com o marido. E isso ela disse depois. Depois ficou sabendo isso. Depois de que a menina já tinha se separado e que a vida dela tinha virado num chapéu velho. Alguns anos depois, acho que uns 5 ou 6 anos depois, eu perdi o contato com eles, com ela, né, e com toda aquela turma, o Dom Giovanni, o seu Luiz, que era o dono que recebia o Dom Giovanni, faleceu, foi anunciada a morte dele. Bom,
Ali aprendi muito, aprendi demais ali. Depois de alguns anos eu encontrei essa moça numa casa espírita, sessão de mesa branca, uma casa kardecista, ela se transformou, virou kardecista. E ela estava dando uma palestra, eu estava lá assistindo, nem sabia que ela era que ia falar. Eu fui lá a convite de uma outra pessoa e ela foi uma das que deu palestra. Fiquei feliz que ela tinha trocado de religião e tinha se dado muito bem. Ela se deu muito bem. E aí conversamos, ela me disse no meu ouvido, a cigana está te mandando um beijo. E eu disse para ela, está brincando comigo, dizendo assim, não, Adriano, ela mudou. Ela não é mais aquilo que ela era. Ela nem incorpora mais. É muito raro eu incorporar. É muito raro. Acontece só quando é um caso extremo que ela precisa vir. Senão, ela não vem. Ela só conversa comigo e me diz o que eu tenho que fazer. Mas essa entidade, que era uma entidade maravilhosa, na verdade não estava pronta. E provavelmente se ela estivesse ficado e estivesse seguido aquele caminho que ela estava seguindo, ela fosse terminar, piorar cada vez mais a situação daquela moça. O que a moça fez? Ela saiu de um sistema religioso, de uma doutrina religiosa e passou para outra. E ali ela encontrou o que ela precisava para doutrinar aquela entidade, que terminou com a vida dela, acabou com a vida dela. Ela tinha um excelente casamento, hoje, não sei se ainda está solteira, mas quando eu encontrei ela estava solteira e sofrendo muito, porque ela disse que queria voltar para os maridos, mas o cara aquilo não entrou na cabeça do cara. Quando o cara ficou sabendo tudo que estava acontecendo, aquilo não entrou na cabeça dele. Então esse é um exemplo de uma entidade espiritual que se apresentava como uma pombagira cigana, ou uma cigana, se você prefere, que trabalhava com linha de Oriente e trabalhava também no lado de Exu, que atendia muito bem, fez muitas coisas, mas que prejudicou a médium. Prejudicou, porque se fôssemos separar, ela é uma pombagira, eu diria não, ainda não. Mas isso, a gente só consegue entender isso com o tempo, a gente só consegue reconhecer isso com o tempo, com a vivência com essa entidade, e começa a se ver o que ela faz, com a forma que ela age, para se entender que ela realmente não chegou ao ponto que ela precisa chegar. Um outro caso que eu poderia citar, também teve uma outra cigana aí que também prejudicou a vida de uma médium aí, e essa médium não conseguia se desprender da cigana, ela era muito apegada à cigana. Ela resolveu o problema dela, gente. Essa eu não vou falar porque ela é muito conhecida, eu não vou entrar, se eu contar a história que todo mundo sabe. Mas ela abandonou a religião, ela teve que sair da religião, ela passou para outra religião e ela virou evangélica. Tá? E aí conseguiu, hoje vive bem. Mas um outro caso que eu poderia contar é um caso escabroso, mas eu vou contar a vocês. Tinham dois pais de santos, na verdade eles eram mais ligados a Exu, os dois. E um deles, todos os dois eram casados, um estava com o casamento praticamente destruído, o casamento tinha terminado praticamente, viviam juntos, mas o casamento não existia mais. E o outro que eram irmãos praticamente, de tão apegados que eram os dois. Um deles começou a ter um caso com a mulher do outro. E numa determinada ocasião, eles iam fazer uma homenagem lá para o cara tinha que fazer uma obrigação lá para os filhos, mas ele estava fazendo um tratamento médico. E na reunião que eles fizeram para acertar esses detalhes,
ele convidou esse amigo, porque o amigo também era de religião, convidou o amigo, que era o amante da mulher dele, convidou, e ele foi lá e disse, olha, vou te fazer um pedido que tu não incorpore no dia. Ele pediu para o pai de santo, só pediu para tu não incorporar. Dizia, mas como eu vou incorporar, eu tenho que fazer a obrigação dos meus filhos. Não, então chama o Exu que eu vou conversar com ele. Aí o Exu do cara veio. E ele disse para o Exu, olha, Exu, o negócio é o seguinte, o teu está fazendo tratamento, coisa tal, a gente entende que o senhor precisa vir para trabalhar, mas é até bom para ele ver como é que faz o trabalho, porque é sempre o senhor que veio fazer, o senhor tem gente, pessoas aí habilitadas que podem estar ajudando. Aí o Exu disse para ele, não, eu faço o seguinte, eu venho, mas eu não bebo, eu só venho para ver como é que estão as coisas, se tiver tudo de acordo com o como eu quero que faça, eu vou embora e ele fica cuidando dos trabalhos aí. E aí disse para o cara, mas eu quero o senhor aqui. Quero que o senhor venha. Só que o cara, que era um safado sem vergonha, excelente religioso, mas na vida pessoal, era um mulherengo. Ele não tinha jeito. E como o outro estava meio separado, ele já tinha combinado com a mulher do cara, que a mulher do cara não era de religião, ele já tinha combinado com ela, de na noite, na dita noite da festa essa, ele ficaria lá até a meia-noite para dar uma mão, para dar uma ajuda, e à meia-noite ele daria uma desculpa e iria embora. E os dois se encontrariam num posto de gasolina. Só que as coisas não deram bem certo, conforme eles tinham combinado. Tudo tranquilo, as coisas estavam acontecendo normalmente durante a sessão, né? Quando chegou perto da meia-noite, o cara se despediu do pai de santo, olha, eu tenho que ir para casa, eu tenho umas coisas para fazer, não vou poder ficar, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Deu uma desculpa para o cara, deu uma olhada no telefone para ver que hora era, né? E disse, eu tenho que ir. Obrigado aí. O cara disse, olha, te agradeço por ter ajudado aqui na cozinha, preparar. A gente gostaria que tu ficasse, né? Até o teu Exu nem veio, a gente fica triste que o Exu não veio, esperava que o Exu pelo menos viesse um pouco, mas fazer o quê, né? Só que quando o cara está na porta para ir embora, já se despediu de todo mundo, que ele está na porta para ir embora, embaixo do marco da porta, o Exu chegou. O Exu dele chegou. E aí o dono da festa ficou virado só em alegria, né, para dar um abraço naquele amigo que veio prestigiar. E ele ainda disse, olha, o senhor veio só para se despedir de mim, não precisava dizer, não, eu não vim para me despedir, eu vim para ficar. Ah, mas o senhor disse que tinha que trabalhar amanhã, esse problema dele. Eu vim para ficar. E meteu a mão no bolso e puxou o telefone e a carteira que estava no bolso, entregou a carteira para guardar e entregou o telefone para o pai de santo. Disse, olha, pega aí e guarda. E foi para dentro do salão, cumprimentou os Exus tudo e chamou o dono da casa. Disse, vem cá falar contigo. O pai de santo foi lá. Ele disse, olha, como é que tu abre as portas da tua casa para receber gente que está te enganando, gente sem vergonha? E aí ele disse, mas do que o senhor está falando? Ele disse, tem um cara que vem aqui que tu recebe ele como amigo e ele está saindo com a tua mulher. E aí o cara ficou azul, vermelho, roxo, tudo que é cor, porque o Exu jogou na lata dele, na cara dele. Disse, tem um cara que o cara está aqui dentro. Tu recebe ele como amigo e ele está saindo com a tua mulher. E aí, o pai de santo não, era bom, o pai de santo disse, eu já desconfio que ela tenha um caso com alguém, só não sabia que o cara vinha aqui da minha casa. Dizia, não, o cara vem na tua casa e é teu amigo. E aí ele perguntou para o Exu, mas quem é? Ele disse, não, isso eu não posso me meter na vida. Eu não posso interferir na vida de vocês. Não, isso eu não posso interferir. Essa é a diferença do Exu, presta atenção. Eu não posso interferir. Mas hoje ainda, o senhor vai ficar sabendo quem é. Mas eu não vou lhe dizer. Mas o senhor vai ficar sabendo hoje, essa noite ainda, antes que o dia amanheça, o senhor vai ficar sabendo quem é.
foi 5 horas, quando o cara se incorporou, era 5 horas da manhã. E aí ele disse, pai, agora, né? Que hora será que é? Ele tinha marcado para a mulher meia-noite no posto. E aí ele meteu a mão no bolso, o cara deu o telefone. Aí o amigo dele tá com o telefone na mão, teu telefone tá aqui, tá comigo. O Exu, quando chegou, entregou para mim. E ele pegou o telefone e de casa deu uma olhada, não tinha nenhuma ligação, botou no bolso. Bom, eu vou pular um pouco. Durante aquela noite, o telefone tocou. Era a mulher do cara, querendo saber por que o outro não tinha chegado no encontro. E o cara meteu a mão no bolso, puxou o telefone, olhou, minha mulher, né? Ela não deve estar tentando falar comigo, ele pensou, deve estar tentando falar comigo, e como não conseguiu, está ligando para o fulano que sabe que ele está aqui. Pegou o telefone dele e ligou para a mulher. A mulher não atendeu. Ligou mais umas 2, 3 vezes, a mulher não atendeu. Esperou um pouco, o telefone do cara tocou, ele olhou o telefone, mas é ela. Ligou no dele, ela não atendeu, ele pegou e ligou do telefone do cara. Quando ele ligou, a mulher atendeu, quando a mulher atendeu lá, ele nem chegou a falar, a mulher disse, amor, estou te esperando, tu não vai vir? Aí caiu a casa. Ele não falou nada para ela, desligou o telefone, botou no bolso e voltou lá no salão onde estava o Exu. Do Exu, que a matéria era o cara que estava saindo com a mulher dele, que foi o Exu do cara que entregou. Voltou lá e disse para o Exu, Exu, estou te devendo um presente, qual é o presente que tu quer? O Exu disse, o senhor não me deve nada. Dizer, não, eu devo sim. O senhor me ajudou aí a descobrir o que estava acontecendo. O Exu disse, não te ajudei, não. Eu fiz aquilo que é a minha obrigação, defendendo aquele que é meu, porque o teu casamento já terminou. Tu só não sabe ainda. Tu está tentando salvar o teu casamento, mas o teu casamento já terminou. Acabou o teu casamento. Não é por causa do meu que o teu casamento terminou, e tu sabe muito bem disso. Mas o meu está sendo injusto contigo, porque ele devia estar te apoiando e está ajudando a piorar a situação. Só que eu tenho uma obrigação contigo, que me recebe sempre bem quando eu venho aqui, e tenho obrigação com o meu. Eu não quero que o meu passe pela situação que tu está passando. Eu não quero o casamento do meu destruído. Então, se eu tiver que fazer alguma confusão, eu faço agora e resolvo o problema dos dois. E vocês dois se entendam, se vocês querem continuar amigos ou não. Até porque te digo outra, tu sabe que tem uma pessoa na casa e é tua filha de santo, e o teu casamento está terminado, e ela gosta de ti, e eu sei que tu gosta dela, e eu não sei por que tu está mantendo esse teu casamento. Aí, meu amigo, o cara disse, eu mantenho meu casamento, primeiro por respeito, eu gosto da minha esposa, não dá mais certo, mas eu ainda gosto dela. Mas eu sei que tem essa menina aí que gosta de mim, mas é por respeito à religião. O senhor sabe como eu sou, não quero me envolver com o Filho Santo, Deus o livre, isso é uma coisa que eu já vi acontecer. O Exu disse para ele, então tu faz o seguinte. Bom, gente, terminou a bateria da máquina, não estava bem carregada, então eu vou continuar isso aqui por áudio, tá? Tá bom? Bom, aí o que acontece é o seguinte, o Exu disse para ele, o negócio é o seguinte, o teu casamento terminou, não tem mais o que tu fazer. Isso aí é uma coisa que tu pode alongar, tu pode fazer trabalho para segurar ela, mas tu sabe que esse relacionamento já acabou. O tempo de vocês cumprirem juntos já terminou. E se tu quiser manter ela do teu lado, tu vai fazer trabalho e vai manter. Mas tu sabe que no fundo tu vai estar com uma pessoa que já cumpriu o tempo dela do teu lado. E aí, ou tu vai fazer alguma coisa para ela ficar sempre do teu lado, ou tu vai seguir a tua vida. Né? Vai seguir a tua vida. Porque eu vejo, na situação que está hoje, eu vejo em seguida que tu vai estar com outra pessoa. E esta pessoa é esta menina. Então, para que tu não cometa um erro,
e faça uma atrapalhada maior do que já está acontecendo hoje, eu vou te dar um conselho, se tu quiseres o meu conselho. Aí o cara disse, não, eu quero sim. Ele disse, então tu faz o seguinte, tu pega esta menina, que é a tua filha de santo, pega alguém da tua confiança e passa essa menina para a mão desta outra pessoa. Mantenha ela visitando a tua casa, mas como visita, não mais como tua filha de santo, porque o envolvimento de vocês vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E a carne é fraca, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. O que aconteceu foi o seguinte, depois desta conversa, o Exu foi embora, tudo, e o outro pai de santo lá já estava com o telefone na mão, conferindo as ligações. O cara chegou para ele e disse, o pai de santo chegou para o amigo e disse, olha, nós precisamos conversar, nós temos um assunto sério para conversar, mas aqui não é o local, vamos marcar para a gente conversar aí amanhã ou depois da manhã, para resolvermos uma coisa que eu fiquei sabendo e queria conversar contigo. Mas eu queria te fazer um pedido antes disso. Isso eu quero fazer o pedido hoje, essa conversa, tem uma conversa que eu quero ter contigo hoje. Eu tenho uma filha de santo e gostaria que ela passasse para a tua mão. Aí o cara disse, o que é? Tá dispensando filho de santo? Qual é o problema? Ele disse, não, eu estou passando ela para a tua mão porque o teu Exu pediu. Eu disse, por que meu Exu vai querer filho de santo, velho? Tá ficando louco? Não, faz o que eu faz o que eu tô te pedindo. Tu não pode pegar essa menina e cuidar ela? Ela não pode ser tua filha de santo? Tu não vai querer filho de santo agora, tu vai dizer que tu vai virar as costas pra menina, se ela precisa. Aí o cara se fragou, né? Na hora se fragou, tá, já caiu a ficha. Não tem problema, eu cuido dela. Só que ela vai ter que fazer a obrigação lá em casa. Diz ele, não, eu já conversei com o Exu diz que tu pode fazer a primeira obrigação lá na tua casa e depois ela segue aqui na minha casa e quando tiveres qualquer coisa para fazer, que tu venha aqui e faça. Tudo bem, se tu conversou com o Exu e ele concordou. Bom, esses dois religiosos são amigos até hoje. Depois eles tiveram uma conversa, pelo que eu fiquei sabendo, eles tiveram uma conversa sobre o que estava acontecendo no relacionamento, tá? Mas esses detalhes não importam. Mas o que eu quero é mostrar para vocês que existem sim muitas entidades por aí que não merecem, que não estão, não é que não merecem, não estão ainda no nível necessário para que se diga este é um Exu. O Exu é aquele que assume as responsabilidades e procura sempre fazer algo para melhorar a vida do médium e dos outros que estão à sua volta. Entidades que ainda não são Exus podem ajudar muita gente, que elas não estejam, que elas sejam tratadas como Exu, mas que ainda não alcançaram o nível de iluminação para que alguns religiosos o considerem como Exu. Alguns religiosos como eu, por exemplo. Conheço muitas entidades que não chegaram ao nível que se espera do Exu, mas que a gente trata como Exu com todo respeito e com todo carinho, mas a gente sabe que essas entidades não alcançaram o nível de iluminação suficiente para isso. Mas mesmo assim eles ajudam muita gente. Porém, como ainda estão ligados às coisas materiais, aos prazeres da carne, terminam em alguns momentos prejudicando o médium, mas isso depende de caso para caso. Por isso que eu sempre digo, a experiência de um não é maior que a experiência de outro. Mesmo aquele que começa há pouco tempo na religião, ele também deve ser escutado. A experiência dele também é válida. Então ninguém sabe mais do que outro nesta área. Estamos todos estudando, todos aprendendo com essas entidades. Mas o principal neste debate que está acontecendo aí na internet talvez as pessoas estejam cultuando como Exu uma entidade que ainda não alcançou a iluminação suficiente e por isso atrapalha o médium. Mas não que essa entidade tenha menos valor que outra, não.
Apenas ela também está aprendendo. E se o médium conseguir lidar com isto, ele não vai ter problema. É difícil não ter problema com esse tipo de entidade. Esse é um dos motivos pelo qual eu me afastei muito do ritual de Umbanda, de Quimbanda. Esse é um dos motivos. Porque eu também tive problema. Mas eu consegui separar. Por quê? Porque fui buscar conhecimento com outras pessoas, saber o porquê que essas coisas acontecem. Não fiquei dizendo, o Exu é culpado disso. Não. O culpado sou eu, todas as coisas que acontecem na minha vida, eu sou culpado. Por quê? Porque eu não procurei uma forma de resolver. Eu fiquei esperando que divindades ou entidades resolvessem a minha vida. Eu já passei por isso, e todo mundo passa. Mas quando eu consegui entender que a entidade, por menos luz que ela esteja, ou por mais luz que ela esteja, ela vai até um determinado ponto e dali ela não avança, quanto mais luz, menos ela avança, menos ela vai interferir. É que nem quando a gente vai num lugar e tem um Exu lá que bebe 3 garrafas de uísque. Ele não é o mais avançado, pelo contrário, ele ainda está apegado às coisas, aos prazeres da carne. Quanto menos ele bebe, quanto menos ele conversa, quanto menos ele dança, quanto menos ele faz festa, mais afastado daquilo que se chama o lado sombrio, que é o que nós vivemos. Nós somos o lado sombrio. O mal está em nós, o mal jaz à tua porta. Quanto mais afastado ele está, quanto mais próximo da luz, mais ele se afasta desses prazeres da carne e menos ele interfere na nossa vida. Tá bom, gente? Então fica aí esse meu recado para vocês. Eu poderia esticar esse vídeo que agora virou áudio, durante horas. Mas eu acho que esses 2 exemplos já mostram, tem que pensar um pouco sobre esses 2 exemplos. Esses 2 exemplos já mostram o que é a diferença daquele que assume a responsabilidade e disse, olha, não, é comigo, eu vou resolver isso. E estou aqui, botei a cara aqui, digo, a responsabilidade é minha. Do que der para frente aqui, quem está dizendo sou eu. Eu assumo a responsabilidade. Quando aquele que não assume responsabilidade nenhuma, quando se envolve na vida do médium e praticamente quer viver a vida do médium. Eu já vi muita gente que andava incorporada por cima e para baixo. Eu já vi gente dentro de mercado incorporado fazendo compra. Gente famosa da religião. Eu sou o Exu dentro do mercado fazendo compra. Por quê? Porque é um Exu de baixíssima luz ainda. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não ajudou a muitas pessoas, não. Ajudou a diversas pessoas, é famosíssimo ele. E ajudou a muita gente, mas prejudica o médium em alguns momentos. Tá bom, gente? Fica o meu abraço para vocês. Eu vou trazer um trabalho agora em seguida já. Que vocês vão gostar. Jesus era negro. Deus é negro. Será que Deus é negro? E agora? O que a Bíblia diz? De onde é que o bruxo tirou isso? Bom, vou trazer para vocês um trabalho aí sobre o povo israelita e sobre a Bíblia, né? Mostrando para vocês aí quando é que a imagem do povo israelita que o povo judeu nunca foi, que esse povo hoje chamado judeu nunca foi o povo israelita. Vou trazer esse trabalho para vocês aí, tá bom? Meu abraço a todos. Até uma outra hora.